o Moro, que já está com uma moral e uma imagem cada vez mais de não cumpridor de palavra, e a Cristina Grêmio é o último exemplo disso, né? Eu estive com eles, eu participei das conversas, eu sei o que aconteceu, então não vai mentir na minha frente, em debate, em qualquer lugar. Se você sabe, conta. O que aconteceu? O que conta é o seguinte... O partido está fechado e decidido, e você começou a pontuar. Sim. Eu quero te dizer o seguinte, até como uma forma de incentivo. Eu já fui candidato ao governo do estado do Paraná. E quando você lança uma candidatura e está fora desse grupo decisório, que orbita, todo esse grupo orbita em torno do Palácio Iguaçu. Uhum. Quando você não está nessa órbita, os caras sempre minimizam a tua candidatura, a tua proposta e a tua possível eleição. Eu quero dizer o seguinte, eu li toda a literatura do Missão. Eu estive lá com vocês. Sim, passamos a tarde inteira conversando lá. Passamos uma tarde lá no Shopping Estação, num sábado. E eu aprendi muito com essa rapaziada. E percebi que eles têm brilho no olhar. Exponha teu brilho no olhar, diga o que você quer para o Paraná. Enfim, use o microfone. Então, assim, a gente vai na cara e na coragem mesmo. Só que aquela coisa, os antigos, eles ainda contam tempo de TV. Quando eu vejo analista político contando tempo de TV, me dá até uma urticária, né? Nós somos um pouquinho mais novos, nós contamos tempo de tela. Então, assim, as pessoas vão lá, vão gastar milhões com programas de TV, e assim, para cada mentira na TV vai ser 4, 5, 10 vídeos. Nós temos aqui o Bertolucci, por exemplo, que foi um dos caras que enterrou o projeto presidencial do Ratinho, com as denúncias do Tayaya, que estão se mostrando verdadeiras. G, eu gosto sempre de falar do Fausto, do Goethe. É um livro, o Fausto nada mais é do que um intelectual, que ele está numa transição de eras, a transição antiga, que ele pegou um pedaço. Os intelectuais eram muito importantes, eram professores de reis e tal, e no novo sistema ele não é mais tão importante, ele sente muito essa situação. E um dia, dentro de toda a depressão, ele encontra o diabo. E o diabo oferece para ele toda a potência do mundo em troca da alma. O Fausto faz esse acordo com o diabo. Ele se apaixona e ele pede a mulher amada para o diabo. Acontece uma série de coisas e no final o Fausto não tem nem a mulher amada e acaba indo para o inferno. O que o Fausto e a direita, principalmente a direita europeia, tem tratado bastante desse texto, utilizado ele como um paradigma, é que se você destrói a tua espinha moral para troca de algum ganho material, aqui ou ali, não, um projeto aqui, um projeto ali, no final você não vai ter o projeto, e você não vai ter o ganho material, e você continuará com a tua espinha quebrada. Então, a missão é justamente isso. Nós temos uma missão para o Brasil, não é da boca para fora. Antes de colocar nomes, de apresentar o partido, nós estudamos muito, juntamos as melhores cabeças do Brasil que quiseram caminhar conosco também, porque somos novos, né, somos jovens, e a gente entende até um pouco de receio das pessoas de abraçarem o nosso projeto, mas nós escrevemos 5, 6 tomos do Livro Amarelo, que em junho será lançado um único e será colocado acesso público para todos terem acesso. Fazemos um trabalho de formação desde a fundação do MBL, então desde 2014 esse trabalho é feito, hoje de uma forma mais organizada através da academia do MBL, lançamos vários políticos e no final o cara surgia conosco, se enebriava pelo sistema e acabava tomando outros caminhos que são muito mais gostosos, digamos assim, né? E aí nós entendemos que o sistema eleitoral ele é desenhado para dar poder aos partidos. E nós nunca teríamos poder no Brasil se não tivéssemos o próprio partido. E não é comprando o partido de um pilantrinho aqui, outro ali. A gente sabe que tem pelo menos aí uns 5, 6 partidos que estão sempre na praça para serem comprados pelo maior valor. Nós optamos pelo pior caminho possível, que é estruturar um modo de coleta de assinatura, contratar pessoas, colocar essas pessoas na rua, desenvolver um sistema para que essas fichas fossem efetivamente consideradas pelo TSE, e hoje estamos aqui. Então, em 2020, 2021, falaram que o MBL tinha acabado, se enganaram,
Em 2022, 2023 falaram que nós nunca criaríamos nosso partido, se enganaram, e agora falam que nós não teremos chapa pura, se enganaram de novo, que nós teremos chapa pura inteira, completa. Tem muito partido aí de ex-governadores que estão suando e não estão conseguindo fechar chapa. Eu uso o exemplo do Beto Richa aqui, por exemplo. Nós vamos com chapa própria e agora estão falando que a gente só vai para participar ou fazer uma macaquice e vão errar de novo. Então, assim, o que nós temos hoje? O Moro, que já está com uma moral e uma imagem cada vez mais de não cumpridor de palavra, e a Cristina Grêmio é o último exemplo disso, né? Eu estive com eles, eu participei das conversas, eu sei o que aconteceu, então não vai mentir na minha frente, em debate, em qualquer lugar. Se você sabe, conte. O que aconteceu? O que conte é o seguinte, ele tinha um acordo com a Cristina, que caminhariam juntos, e o Flávio fez um aceno, ele foi sem olhar para trás, sem ter a decência de conversar com ela, de oferecer para ela o caminho. E aí, depois que atravessou o Rubicão, se quiser, vem junto. Sim, e eu nunca tive esse problema, mas tive muitos amigos que tiveram. Uma mulher traída, meu amigo, ninguém controla. Ninguém controla. Então, assim, é verdade. O que antes era um ativo virou um problema para ele, pode ter certeza. Eu imagino que sim, porque a senhora Cristina Grêmio, ela é belicosa, beligerante e tal, e não é dada a ficar com medo. Exatamente, exatamente. E tem 30 anos de TV, né? As pessoas reconhecem, conhecem e admiram. Eu tenho até meus problemas ideológicos com a Cristina e tal, mas eu tenho que reconhecer que, pelo menos comigo, o trato sempre foi maravilhoso. Nós não caminharemos juntos, não pedirei voto para ela de maneira alguma, até pela posição do nosso partido. Você terá candidato ao Senado? Podemos ter, mas a tendência é que não. A tendência é que não. O que eu quero dizer com relação ao Senado, Luiz França, é o seguinte: tem que haver um compromisso. Essa história de impor, o senador se elegeu lá no Rio de Janeiro, naturalmente em função do sucesso do pai dele em 18 e tal, parabéns, tudo bem. Mas não vem impor aqui, pô, sabe? Segura a onda. Ô, Flávio, segura a onda. Se perguntar onde é Ponta Grossa, não sabe. Claro que não. Bituruna não sabe, Irati nunca ouviu falar. Então, assim, cuida do teu reduto aí, meu grande. E, assim, tem problema lá para cuidar, né? O candidato dele, dizem que o pai, que é prefeito de uma cidade lá, envolvido com milícia e tal. Então, assim, o Flávio tem bastante coisa para cuidar dele, né? A advogada sócia dele, que recebeu uns contratos aí meio estranhos. Veja, então, as questões que começarão a aparecer, e isso é próprio do período eleitoral, você tem vivência, nós também sabemos como é que é, exigem que a gente tenha, primeiro, o respeito com o próximo, e segundo, que não pretenda impor.